Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Amigos ouvintes e internautas, dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta programa A Vida no Mundo Espiritual, um estudo dinâmico e interativo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Alana Freitas. Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, mais um domingo, para a gente dar sequência aí ao nosso estudo. Bom dia, José César. Para a gente dar sequência aí ao nosso estudo, a gente que está em Obreiros de Vida Eterna, quarto livro da obra é a série no mundo espiritual. A gente já vem estudando já há alguns anos, né? Estudamos ali Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, e agora a gente está em Obreiros de Vida Eterna. E vamos estudar até o 13º livro dessa obra, dessa série, né, A Vida no Mundo Espiritual. Hoje, a gente inicia o capítulo 3, que é o capítulo do Sublime Visitante. Lembrando que o grupo de André Luiz, ele vai até a crosta terrestre, né, para poder fazer o auxílio a alguns irmãos ali, alguns trabalhadores que irão desencarnar, né? Então, ele está no processo aí de fazer esse trabalho. É o primeiro livro em que André Luiz ele vai trabalhar, né? Ele está indo como trabalhador. Até então, ele está indo como observador. Ele tinha ido, a gente consegue visualizar ele como observador das experiências ali que se encontrava, apenas como observador, apenas como estudante, mas não como trabalhador. Embora, em dados momentos, André Luiz, ele trabalhava, né, eventualmente ele aplicava um passe, né, ele pedia um auxílio dele em determinadas situações, mas o principal objetivo dele era a observação, né? Agora não, agora a coisa começa a mudar. Agora André Luiz, ele tem a sua primeira experiência como trabalhador. E aí André Luiz, junto com o grupo, né, antes de ir para a crosta fazer esse trabalho, eles foram para o Santuário da Bênção para poder fazer um processo de renovação, tipo uma preparação antes do trabalho realizado, buscar inspirações, buscar a elevação do pensamento, como a gente faz, por exemplo, quando vai começar um trabalho na casa espírita, a gente faz uma preparação do ambiente, faz uma prece, escuta uma palestra, né? Então, da mesma forma, André Luiz, ele está indo no Santuário da Bênção
da bênção junto com o grupo, para escutar uma palestra, né, de alguém que tem uma hierarquia muito alta, muito elevada, e que vai trazer ali informações interessantíssimas e que estimularão o trabalho a ser realizado ali na cruz. Tá? Então, o capítulo 3, compartilhando aqui com vocês, é o capítulo cujo título é O Sublime Visitante. André Luiz inicia, então, dizendo assim: reunidos em pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Tomando-nos a dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Veja, o amigo espiritual pede, né, para que eles possam ali ficar em vibração, para que eles possam ficar em oração, para que um sublime visitante de esferas hierárquicas superiores possa ali estar entre eles e falar, dar uma palavrinha, né? Auxiliá-los, né? Inspirá-los para o trabalho a ser realizado. E aí André Luiz vê essa câmara. Parece uma câmara de vidro, né? Transparente. Para que é essa câmara? A gente vai ver que essa câmara daqui ela é utilizada para que esse sublime visitante ele possa, de fato, ali estar com eles. Então, olha, André Luiz olhou com atenção, tratava-se de um gabinete cristalino, em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou com grave entono: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave e receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação, sofrem os choques vibratórios dos nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipe de suas gloriosas experiências. Interrompeu o curso das palavras, fitou-nos em silêncio e prosseguiu no outro tom. Compreendemos que lá fora, ante os laços materiais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito à distância. Então, veja, primeiro ele coloca esse ponto em de que esses mensageiros, quando eles estão em posições mais elevadas, em ambientes mais elevados, em estados mais elevados, e aí quando eles, até para se comunicarem, veja bem, até para se comunicarem ali, entre esferas do mundo espiritual menos elevada do que aquele se encontram, eles dão um trabalhão, né? A gente sempre, quando fala no processo reencarnatório, a gente vê, e quando a gente fala do processo reencarnatório, por exemplo, do Cristo, a gente fica sempre imaginando o trabalho que deu Jesus moldar ali o seu corpo perispiritual, né? Caber a sua extensão dentro de um corpo físico, né? Dentro de um corpo denso, de um corpo material. O quão não foi difícil esse processo. A gente fica imaginando, se já é difícil para a gente, né? Que nem é elevado assim, né? A gente ainda que está na categoria de espíritos imperfeitos, imagina o quão não deve ser difícil, você que já chegou num estágio em que está numa elevação maior, onde seu corpo perispiritual ele é etéreo, né? É leve, você tem uma extensão muito maior, e aí você ter que ir para uma vibração muito densa, uma vibração muito difícil para se comunicar com as outras pessoas. Então, tem uma proteção ali, em primeiro lugar, e tem uma característica de humildade muito grande, de você sair,
daquele estágio, vamos dizer assim, de conforto, para se sentir desconfortável para auxiliar, né? Fazer um sacrifício muito grande para se comunicar. E veja que isso a gente está falando de uma extensão maior, mas isso se dá também nas extensões menores do nosso dia a dia. Por exemplo, alguém que tem uma alta instrução, que já conhece campos de estudo vastos, né? Que tem um conteúdo instrucional significativo e que resolve ser professor. Então, aí, o que o professor faz? Ele tem um conteúdo muito grande e ele tem que moldar, inclusive, até as palavras para ser feito e entendido. Imagine, você tem um vocabulário avançado, né? E você é um professor e vai ensinar para adolescentes do ensino médio, que não tem um vocabulário legal. Então, até o seu vocabulário, você tem que procurar palavras certas para que você seja entendido por aquelas pessoas. Por isso que Jesus, quando falava, ele falava por parábolas, né? Ele tinha uma extensão, um conteúdo significativo da vida, do conteúdo da vida, do conteúdo de Deus, né? E aí ele tenta falar toda aquela extensão para pessoas muito simples, que não tinham a menor noção do que ele estava falando. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que escolher as palavras certas a todo momento. Olha que isso não é fácil. A todo momento tem que escolher a palavra certa, o momento certo, o que quer falar, a história que quer contar para poder ser feito, entendido por aquelas pessoas dentro do contexto ali que elas estavam envolvidas. Então, um professor, quando vai contar para uma criança, vai ensinar uma criança sobre o universo, ele tem que usar a palavra certa, uma linguagem simplificada, né? Há um sacrifício colocado ali para que ele possa se comunicar com aquelas pessoas. Então, esses espíritos elevados é do mesmo jeito, a gente fica imaginando a extensão que eles precisam, né? O corpo perispiritual mais etéreo, e eles terem que fazer toda uma mudança para se comunicar numa região espiritual menos elevada. O que se agrava ainda mais é que nosso lar ele está numa região umbralina, que a gente ainda acha, tem aquela visão de que o nosso lar é top de linha, né? Mas ele está numa região, e é maravilhoso, mas a gente não pode esquecer que ele está numa região umbralina. Tem mais top de linha, né? Em regiões fora daquele contexto de pensamentos deletérios. Então, imagina o quão de difícil, né, para esses espíritos, e ainda assim eles se colocam nessa posição. Não se fazem de rogados para ali estarem, para ali ensinarem, né? Destituírem ali todo pensamento negativo, todo pensamento denso, né? Todo pensamento, de repente, vivências desequilibradas, mas estão ali com o propósito de auxiliar. Por isso que ele diz assim, logo no início, ele coloca que cadê, gente? Os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Isso é muito interessante. Então, olha, eles sofrem até choques vibratórios nos planos mais baixos. Retomam a estrutura, né, a forma corporal de antes, que já não precisava mais, né, nas regiões eles não que se encontram, já não precisa mais, mas eles fazem todo esse sacrifício para ali estarem e poder ensinar. Porque quando a gente está no alto, quando a gente está na luz, são as luzes que procuram as trevas para auxiliar a se tornarem luzes também, né? Então, compreendemos que lá fora, ante os laços morais, diz Cornélio, que ainda nos prendam as esferas da carne, é quase inevitável a recepção de reminiscências do pretérito à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no Santuário da Bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras, e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Olha aqui a advertência que ele faz, a advertência bonita, né?
Mas que ele está dizendo o quê? Olha, meu amiguinho, cuidado com o que você pensa. Olha, eu sei que de vez em quando a gente está lá e de repente do nada vem um pensamento disso, vem um pensamento daquilo lá, mas aqui você vai ter que se controlar. Aqui você vai ter que ter a disciplina do pensamento para não atrapalhar o trabalho a ser realizado aqui. Cuidado, porque se você não tiver essa disciplina, se você falhar, você será responsabilizado. Olha, se isso acontecesse, por exemplo, numa doutrinária, ou numa mediúnica, ou num trabalho de preparação para o passe, durante o passe, né? Que muitas vezes a gente está ali, começa a fazer as preces, né? Começa a estar em oração, daqui a pouco vem o pensamento, eita, será que eu deixei a comida no fogo, comida aqui? Será que eu desliguei o fogão? Eita, será que... Eita, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Rapaz, o boleto vai vencer amanhã e eu não tenho dinheiro. Como é que vai fazer isso daqui? Será que eu não peço emprestado para o vizinho? Eita, mas aquele meu filho, olha, ele fez isso, fez aquilo outro. Eita, não, peraí. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Mas será que o vizinho... Você viu aquela briga que o vizinho fez ali? Mas será que foi o vizinho que colocou aquele negócio lá na frente da porta do outro vizinho? Eita, não. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Mas amanhã vai ter um negócio lá para promoção. Será que você conseguia aquela promoção que eu estou tanto querendo? Mas se você pensar lá no meu colega, não é possível, ele não tem aquela valorização. Eita, não, peraí. Santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino. Olha, mas esse pessoal aqui desse centro espírita não está vendo que está calor, né? Deviam ter comprado um ar-condicionado. Acontece muito, né? Você está lá, está na mediúnica, está na doutrinária, está no trabalho do passo, qualquer trabalho da casa espírita, e o pensamento vagueia. Você não está focado, você não está disciplinado. Ah, não, mas é muito difícil. É difícil, gente. É muito difícil mesmo, tá? Mas a disciplina do pensamento, ela exige exercício. Não tem nada nesse mundo que a gente não faça, que não exija o exercício. Se você faz esse exercício diário, né? Você chega um momento que você vai conseguir fazer essa disciplina do pensamento com muita facilidade, tá? É um exercício contínuo, é um esforço diário para que você consiga. É possível, a gente consegue, basta a gente querer e agir. Porque não basta só querer e ficar lá sentado achando que as coisas vão acontecer do nada. É querer e agir para que isso possa acontecer. Então, tem que ter a disciplina do pensamento. Gente, o pensamento é algo que, se você parar para pensar, e a gente vai visualizando, inclusive nesse livro, a gente já falou nos livros anteriores, quando a espiritualidade vem dizendo, se a gente soubesse a importância do nosso pensamento e o que ele é capaz de fazer, o que ele é capaz de estruturar na nossa vida, a gente teria muito mais cuidado. Muito mais cuidado. E é verdade. Né? A ciência hoje ela vai descobrindo a capacidade do nosso pensar, como isso ocorre dentro do nosso cérebro, porque não é o cérebro que pensa, né? É o espírito. Mas que age diante desse veículo, desse instrumento que é o cérebro. Então, a ciência hoje, que é uma ciência materialista ainda, né? Mas ela vai demonstrando como isso pode o nosso pensamento, ele pode, como é que ele funciona dentro do nosso cérebro, né? Como o exercício contínuo de determinadas situações dentro do nosso dia a dia, da nossa capacidade mental, faz alteração. Por exemplo, hoje a ciência já consegue saber, por exemplo, que se você tem pensamentos positivos, né, voltados para o bem, se você exercita o seu cérebro ali para atividades novas, ou que eles chamam de reserva mental, né? Para atividades novas, aprender um novo idioma, não é só fazer palavras cruzadas, mas aprender um novo idioma, aprender um estilo de dança, né? Fazer uma atividade que cause essa reserva mental. A ciência já consegue mostrar hoje que pessoas que tinham a probabilidade de ter, por exemplo, demência ou Alzheimer, por exemplo, não os têm. Ou melhor, eles dizem, quando eles desencarnam, né, quando eles morrem, e a ciência vai estudar o cérebro dessas pessoas, toda a estrutura cerebral é uma estrutura cerebral de uma pessoa que tem Alzheimer.
é uma estrutura cerebral de uma pessoa que tem demência. Toda a estrutura, todas as lesões, elas são oriundas, elas são características de uma pessoa que tem problemáticas nesse quesito. Mas a pessoa, enquanto estava viva, não demonstrava nenhum sintoma de demência, nenhum sintoma de Alzheimer. Por quê? Por causa desse exercício diário, né? Por causa dessa reserva mental. Olha que a ciência já está descobrindo isso. A espiritualidade, a gente vê também várias pessoas no campo, em vários campos do conhecimento humano, dizendo, olha, se a gente fizer afirmações positivas todo dia, né? Se a gente faz essa mudança, a gente é capaz de curar. A gente é capaz de fazer mudanças extraordinárias dentro do nosso dia a dia, alterar a realidade de outras pessoas através do pensamento. Já tem gente dizendo isso em vários outros campos do conhecimento. E a espiritualidade vem falando desde sempre, olha, se a gente tivesse esse cuidado, a gente precisa ter cuidado com os nossos pensamentos. Aliás, a gente fala a espiritualidade, mas Jesus já veio falando isso. O que Jesus dizia? Orai e vigiai. O que era isso? Presta atenção no que você está pensando. Ora, entra em conexão com a espiritualidade, mas vigia teus pensamentos, colega. Vigia aí, porque é isso aí que pode estar fazendo com que você esteja desequilibrado, né? Que você esteja meio atrapalhado no seu dia a dia. Então, ora e vigia. Jesus, ele vai colocando a terapêutica, né, da saúde, da nossa saúde, desde sempre. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ter uma vida próspera. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, vai ser mais fácil o teu dia a dia. Ele já vem trazendo isso há muito tempo. Então, o que a espiritualidade tem dizendo aqui? Disciplina do pensamento. Se você não tiver a sua disciplina do pensamento, você vai ser responsabilizado. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista. Aliás, veja que André Luiz ele coloca essa posição, né, que é uma posição que a gente vê muito dentro do centro espírita, por exemplo, né? A pessoa diz, olha, se você não fizer isso, se você não cumprir as regras, por exemplo, chegar já com antecedência, né? Fazer a sua preparação de ambiente, né? A sua conexão com o mais alto, por exemplo, dentro de uma reunião mediúnica, ou qualquer outro trabalho. Se você não fizer isso, aquilo, outro, para que o trabalho não seja prejudicado, você não vai participar. Ah, mas foi só 1 minuto, só foram 2 minutos, foram só 5 minutos, que besteira. Que pessoa chata, né? Que pessoa rigorista. Nem precisava disso, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui com toda a minha vontade para auxiliar o trabalho, porque eu cheguei 5 minutos atrasado, não posso participar. Isso é um absurdo. A gente escuta isso dentro do movimento espírita, lamentavelmente. Mas a gente precisa ser rigoroso. A gente precisa ser disciplinado. Porque esses 5 minutos que não é nada para você, é significante para o trabalho a ser realizado pela espiritualidade. Faz uma diferença enorme para o trabalho da espiritualidade. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Que você considera como metódico e rigorista, excessivamente, não o é. Estuda mais um pouquinho que você vai entender o porquê. Entretanto, não para nós, que lhe sentimos a sinceridade profunda e o entranhado amor às coisas santas. Após longo intervalo destinado à nossa preparação mental, tornou ele sem afetação. Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica em que as águas mansas, personificando a paz, alimente vigorosa árvore a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. Então, aqui eles estão fazendo o quê? Projetando um quadro mental. A gente pode dizer que seria um processo de materialização, utilizando ali a energia dos espíritos que ali se encontravam para um processo, não é a materialização da forma como nós conhecemos quando estamos aqui encarnados, porque exige, quando encarnado, um conteúdo anímico, né? Um conteúdo do fluido do humano, do encarnado, mas é como se fosse uma projeção de um quadro mental, né?
utilizando-se os fluidos dos espíritos, a matéria de pensamento originada pelos espíritos que ali se encontram, por isso que tem que ser espírito, tem que ser pensamentos disciplinados, voltados para o bem, para que aquilo não seja comprometido, né? E aí eles vão criando ali uma paisagem onde tem um lagozinho, né? Uma paisagem onde tem uma árvore, essa árvore representando ali a vida, a água representando a paz, né? E dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou: formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho do firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Veja que esse trabalho aqui está fazendo com que todo mundo se concentre num só objetivo. Então, auxilia, inclusive, os espíritos que eles se encontram a estar tão focado naquilo que eles vão produzir que todo pensamento que fugir a essa realidade não é possível de entrar, né? Então, eles estão tão focados ali. Olha que interessante, a espiritualidade, inclusive, utiliza dessa metodologia para que o pensamento ele esteja focado no bem, na paz, né? Na construção de algo bonito, de algo belo, né? Que traz ali um conteúdo de amorosidade para todos ali se encontram. Após uma ligeira pausa, concluía: o quadro que ofereceremos ao visitante excepcional, que nos falará em breves minutos. Atendamos aos sinais. 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara em posição de serviço. E ao soar de harmonioso aviso, pusemos-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Senti a pressão do próprio esforço que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar colocando tufos de grama junto ao desenho do lado que deveria surgir. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a fidelidade possível. Fornecido o sinal de interrupção, olha que veja, esse esforço traz uma pressão, como ele coloca aqui. Veja, é um exercício e o exercício mental ele cansa, né? Mas ele vale a pena. Vale a pena porque ele consegue alterar realidades inimagináveis dentro da nossa estrutura de vida, seja vida física, seja vida espiritual. Fornecido o sinal de interrupção, retomei a postura natural de quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência, e contemplei, maravilha, jazia o gabinete fundamente transformado. Águas de indefinível beleza e admirável azul celeste refletiam uma nesga de firmamento, banhando as raízes de venerável árvore, cujo tronco dizia em silêncio da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos estacionavam no céu, parecendo pairar muito de longe. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas, e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. O instrutor Celery retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. Olha, é um trabalho de equipe, né? A gente lembra desses trabalhos que a gente faz na escola, o trabalho que a gente faz na universidade, né? Fazer aqui, cada um faz um pedaço, né? E aí, cada um fazendo um pedaço, às vezes eu acabo esquecendo uma parte, né? Se não tiver cuidado de alguém dizer assim, olha, está faltando isso, fazendo aqui, está faltando aquilo outro, né? Que coordene aquela estrutura, pode ser que acabe faltando alguma coisa. E, então, faltavam algumas coisas na árvore, faltavam algumas coisas nos lagos, nos galhos, quer dizer, e eles ainda tinham 15 minutos para terminar tudo lá. Vão lá, pensando novamente. Entendemos sem maiores explicações o que desejava ele dizer
e concentramos-nos de novo para consolidar as minudências de que deveria revestir-se a paisagem. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental e, com mais presteza, busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário, e quando a notificação soou, novamente, confesso que chorei. O desenho vivo da gramínea que minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado em minha companhia no mundo adornava as margens com um verde maravilhoso e as mimosas flores azuis, semelhando-se a miosotes silvestres, surgiam abundantes. A árvore cobria-lhe de folhagem farta e vegetação de singular formosura contemplava o quadro, que me pareceu digno de primoroso artista da terra. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os dois auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza, agitou brandemente a árvore respeitável, balouçando-se os arbustos e a minúscula erva, a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrepadas de instante a instante. Então, construíram ali aquela imagem bonita, aquela árvore, né? Aquele céu maravilhoso, a grama, tá tudo muito bonito. E aí, o pessoal que estudava comigo, né, fisicamente, sabe? Eu gosto muito de Harry Potter. Eu acho que Harry Potter, quem nunca leu o livro, quem nunca assistiu o filme, tá perdendo. Porque se você olhar com o olhar espírita, você vai ver que muitos conceitos que a gente vê, por exemplo, em André Luiz, a gente consegue visualizar em Harry Potter. Muitos mesmo, né? A autora ela foi muito feliz em colocar, claro, foi inspirada pela espiritualidade, com certeza, né, para poder fazer a escrita desse livro. Tem muitas conceituações que ela coloca lá, que são conceituações espíritas, que a gente vê nos livros espíritas. Por exemplo, quando a gente vai lá em Harry Potter, quem não viu, não assistiu, não gosta de ler, quer assistir o filme, vai visualizar que todas as fotografias em Harry Potter, os jornais onde possuem fotografias, né? Tudo que tiver uma fotografia, ela é uma fotografia animada. Então, os quadros que são colocados nas paredes, né? Então, por exemplo, tem um quadro de fulano de tal. Fulano de tal, às vezes você vai chegar lá e o fulano de tal não vai estar no quadro. Por quê? Porque ele está cansado, ele saiu, ele foi no banheiro. Mas é um quadro, pois é, mas tem isso, né? Ela traz isso, né? O cara foi lá no banheiro, daqui a pouco voltou, né? E o cara do quadro está um pouco cansado, ele está fazendo alguma coisa dentro do quadro. A fotografia, você faz a fotografia de alguém e não é fixa, né? É como se ele está sempre se movimentando, né? Como se fosse um bumerangue, vamos dizer assim, que a gente vê no Instagram. Né? A fotografia ela tem movimento. E o que está dizendo a espiritualidade agora? Que aquela pintura colaborativa, que era estanque, que era parada, a espiritualidade foi lá e deu uma ajudinha para que aquele quadro se tornasse vivo, que existisse um movimento. Viu como é muito parecido? Quem não consegue visualizar o que a espiritualidade está colocando aqui, dá uma olhadinha lá em Harry Potter, assiste o filme, você vai ver o que a gente está falando. Você vai conseguir visualizar melhor aí na sua cabecinha o que a gente está falando. Então, é um quadro vivo. O que ele está colocando aqui? A árvore começa a ter movimento, passa um ventozinho, né? A árvore tem um movimento, as flores têm um movimento, né? O céu tem um movimento. Então, é uma imagem animada, como a gente vê lá em Harry Potter. Que é um exemplo que tem lá em Harry Potter que a gente vê aqui na espiritualidade.
quando a espiritualidade diz assim, eles foram lá no centro espírita, e naquela casa, a estrutura física ela era muito pequenininha, mas a casa era muito pequenininha, vamos dizer, era uma casa de 3 metros por 3 metros, né? A estrutura física era de 3 metros por 3 metros, mas a estrutura espiritual era gigantesca. Existiam vários quartos, vários ambientes de auxílio da espiritualidade. As pessoas não conseguiam ali visualizar a extensão da estrutura espiritual daquela casa, porque fisicamente ela era pequenininha, mas quando você ia adentrar pelos olhos espirituais, ela era gigantesca. Aí a gente vai lá no livro do Harry Potter, vai lá no filme, né, no Harry Potter, a gente vê ali uma das personagens, né, a Hermione, que traz de uma bolsa, monta uma tenda, né, e aquela tenda é uma tenda bem pequenininha, né, e quando eles entram dentro da tenda, é uma estrutura extraordinária, quase um castelo lá dentro, enorme, pequenininha do lado de fora, gigante do lado de dentro, né. A gente consegue... muitas conceituações que estão lá, e visualizações que a gente vê lá, a gente vai ver a espiritualidade colocando aqui também. Muito interessante, gente. Se você tiver esse olhar da espiritualidade, você vai ver, olha, não, mas ensinar como é que acontece mesmo. Claro, com as devidas ressalvas, né, do fictício que ali é colocado, né, do mundo de magia que ali é colocado naquele livro, que foi tentado representar ali no filme, mas se você tiver aquele olharzinho mais acurado, você vai ver que muitas conceituações a gente visualiza a espiritualidade colocando aqui. Minha graminha estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu amigo, do meu antigo lar, ameaçou de súbito meu coração, ainda frágil. Não eram as flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto isolado de estudo, não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã. Vigorosas reminiscências absorveram-me o ser, oprimindo-me inesperadamente a alma. E eu perguntava a mim mesmo por que mistério, o espírito enriquecido de observações e valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequenino círculo do coração, com uma floresta luxuriante e impotente, que não prescinde da singela e reduzida gota d'água para dessedentar-lhes as raízes. Senti o anseio mal disfarçado de arrebatá-los compulsoriamente da crosta, transportando-nos para junto de mim, desejoso de reuni-los ao meu lado em novo ninho, sem separação e sem morte, a fazer-lhes experimentar os júbilos da vida eterna. Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. Viu? André Luiz é que nem a gente, né? Estava lá no Ave Maria cheia de graça. Eita, aqui aquela plantinha, olha que a gente tinha lá e já foi lá no seu passado. Já lembrou das pessoas, né? Disciplina, já começou a se questionar, mas nem que podia matar todo mundo podia morrer lá e vir-se embora para cá e a gente ia ficar junto, né? Então, já voou o pensamento ali, já voou, né? E aí, isso o que o Espírito Jerônimo faz? Deu uma olhadazinha, opa, pera, vamos voltar lá ao que realmente precisa, porque senão ele também seria responsabilizado. Arremessei para muito longe de mim toda a ideia angustiosa e consegui reaver a posição do cooperador decidido nas edificações do momento. Cornélio, de pé, ante a paisagem viva, enquanto nos mantínhamos sentados, estendeu os braços na direção do alto e suplicou: Pai da criação infinita, permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores de tua inspiração celeste, para esta casa consagrada aos júbilos da tua bênção. Senhor, fonte de toda sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservastes. Faze vibrar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla e deixa-nos permanecer a corrente benéfica de tua bondade infinita, que nos lava a mente mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários.
Focalizando a mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutra inflexão de voz. Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos que partem a caminho dos círculos inferiores, semeando o bem. Reparte com eles, humildes representantes de tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram teus sagrados desígnios. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, da tua complacência sublime, da tua ilimitada compreensão, para que satisfaçam sem desesperação e sem desânimo os deveres fraternais que lhe cabem ante os que ignoram ainda as tuas leis e sofrem as consequências dos teus desvios cruéis. Calou-se o orientador do santuário e dentro da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem, formada de substância mental, começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos. Guardava a ideia de que, reduzido o sol, surgiria a vossa vista sob a névoa do céu no quadro singular. Raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinham refletir-se nas águas. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: Bem-vindo seja o portador do nosso Pai amantíssimo. Nesse instante, sob os nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido e trajando túnica lirial. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível e o seu olhar nos mantinha extasiados e presos num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Então, depois daquela oração, né, de Cornélio, o quadro começou a se iluminar e quando pensar que não, o sublime visitante, a gente vai conhecer quem é esse sublime visitante no nosso próximo encontro, ele se apresenta ali e as pessoas, a gente fica imaginando o magnetismo, né, desse espírito ali, que fazia com que as pessoas ficassem ali tão encantadas, tão extasiadas, tão presas à sua figura, né, à sua personalidade. Quem seria esse visitante? Vamos conhecer no nosso próximo encontro. A gente vai dar uma paradinha aqui e a gente continua aí no próximo domingo, ok? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. É sempre uma satisfação estarmos aí juntos e que a gente possa ter uma semana de muita paz, uma semana de muita disciplina mental, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa construção enquanto espíritos, enquanto seres, no exercício contínuo do nosso melhoramento. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a semana seja uma semana de muita luz. Até lá. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou o programa A Vida no Mundo Espiritual. Próximo domingo estaremos de volta. Aguardamos todos vocês. Você gostou do conteúdo que produzimos? A maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Gostaria de participar? Então venha e se junte ao grupo de amigos do Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Ajude a manter esse trabalho de amor, seja um colaborador. Você pode contribuir com qualquer valor. Basta escanear o QR Code da tela. A sua colaboração é muito importante para nos ajudar a levar para o mundo a mensagem do Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.